Você já ouviu falar de aviões que somem sem deixar rastro? Agora, imagina um que desaparece por décadas e depois simplesmente pousa, como se nada tivesse acontecido. Essa história circula há bastante tempo, principalmente entre quem trabalha com aviação. E o que impressiona é que ela parece real. Parece tanto que até hoje tem gente que acredita. Eu vou te contar do jeito que me contaram, com os detalhes que fazem a gente duvidar até do que é possível. Era 4 de setembro de 1954. Um avião da companhia chamada Santiago Airlines decolou da Alemanha Oriental com destino a Porto Alegre, aqui no Brasil. O modelo era um Lockheed Super Constellation, bem comum na época. Tinha 92 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros. Segundo os registros, o voo partiu sem nenhum problema. O céu estava limpo, os ventos estavam calmos. Tudo normal. Até que ele entrou sobre o Atlântico. Foi aí que o contato com a torre de controle sumiu. O último sinal foi captado pouco depois da decolagem. Depois disso, nada. Nenhuma comunicação, nenhum pedido de socorro, nenhum alerta de emergência. As autoridades iniciaram uma busca no mar. Aviões, navios, tudo o que podiam mobilizar. Dias e dias procurando, mas não encontraram absolutamente nada. Sem destroços, sem manchas de combustível, sem sinal de explosão. A conclusão oficial foi uma só: desaparecimento completo. As famílias foram avisadas, a imprensa noticiou, e com o tempo, o caso foi caindo no esquecimento. Era como se o avião tivesse sido engolido pelo próprio céu. Agora me acompanha. A gente avança para o dia 12 de junho de 1989. Aeroporto de Porto Alegre, no começo da manhã. Os controladores de voo percebem uma aeronave se aproximando da pista, mas sem plano de voo, sem autorização, sem comunicação por rádio. Isso por si só já é suficiente para acionar o protocolo de segurança. O mais estranho é que o avião seguia direitinho o procedimento de pouso. Desceu na velocidade certa, no ângulo certo, e tocou a pista com perfeição, sem errar nada. Quando os funcionários foram até lá para ver de perto, a primeira coisa que chamou a atenção foi o modelo da aeronave. Era antigo, muito antigo. Fuselagem desgastada, pintura velha, mas ainda legível. Santiago Airlines. Um deles chegou a comentar: mas essa empresa não existe mais faz décadas. E realmente, a companhia tinha encerrado as atividades em 1956. O mais desconcertante, o avião estava em perfeito estado, nenhum dano aparente, pneus intactos e mais, o motor desligou sozinho, como se alguém realmente estivesse pilotando até o fim. Só que ninguém saía. Quando as autoridades finalmente abriram a porta da cabine, a cena foi descrita como uma das mais bizarras já registradas na aviação brasileira. Lá dentro, todos os 92 ocupantes estavam mortos. Ou melhor dizendo, eram esqueletos. Cada um sentado na sua poltrona com o cinto afivelado. Roupas ainda nos corpos, parcialmente desgastadas, mas reconhecíveis. O piloto estava lá também, com a mão esquerda ainda presa no manche. A cabine estava intacta, sem sinal de pânico, sem bagunça, sem indicativo de que houve alguma falha. Só silêncio. Como se o tempo tivesse passado de um jeito diferente ali dentro. A pergunta que surgiu imediatamente foi: como esse avião conseguiu voar por 35 anos? E talvez mais importante, quem ou o que estava no comando? Porque não tinha ninguém vivo ali dentro. Mas ele pousou, sozinho, e com perfeição. Até esse ponto, tudo parecia um mistério sem resposta. Só que o que vem depois é ainda mais estranho. Ou melhor, mais revelador. A imagem dos esqueletos sentados na cabine daquele avião ficou por muito tempo na minha cabeça. E o pior é que durante anos eu acreditei nisso,
porque a história parecia perfeita demais para ser mentira. Mas aos poucos, as pontas soltas começaram a aparecer. E foi aí que o tal mistério começou a desmoronar. Na época, as notícias foram espalhadas em jornais menores, revistas alternativas, principalmente fora do Brasil. Quase ninguém achava detalhes oficiais. Era sempre o mesmo texto, com pequenas variações. O avião existia, mas nenhum órgão internacional confirmava nada. O nome da companhia aérea, Santiago Airlines, também começou a ser questionado. Alguns tentaram achar registros históricos, documentos de fundação, imagens de outros voos e nada aparecia. Nenhum único passageiro listado, nenhum registro de bilhete, nenhum familiar cobrando justiça. Tudo parecia muito estranho para um caso desse tamanho. Foi um jornalista independente nos Estados Unidos que encontrou a origem. A primeira vez que essa história apareceu foi em 1989, no Weekly World News. E para quem não conhece, esse jornal era um tipo de tabloide americano, sensacionalista. Vendia nas bancas com manchetes como "Homem se casa com alienígena" ou "Jesus aparece em uma torrada". Era feito para entreter, para chocar. E era tudo inventado. E matéria do Santiago 513 vinha com uma foto de um avião antigo na pista. E o texto contava exatamente o que eu te contei agora. O sumiço, o reaparecimento, os esqueletos. Só que aquela imagem usada na reportagem era de um avião militar, fotografado em 1943, durante um treinamento nos Estados Unidos. Sem nenhuma relação com o Brasil. Mesmo sendo claramente fictícia, a história se espalhou. Ela foi traduzida, recontada, editada e acabou chegando aqui, no Brasil. Alguns sites começaram a reproduzir como se fosse verdade. Blogs de mistério, programas de rádio, canais de TV alternativos. E como não tinha internet forte naquela época, nem jeito fácil de checar, a coisa ganhou força. A ausência de provas virava parte do mistério. E o que era só uma brincadeira de jornal virou lenda urbana. Durante muito tempo, eu mesmo não sabia dessa parte. E toda vez que alguém falava de avião desaparecido, eu lembrava dessa história. Ela é bem construída. Tem datas, tem lugares reais, tem aquele toque frio que mexe com a nossa cabeça. Mas é tudo isso que deixa o alerta aceso. Porque às vezes, a mentira mais perigosa é justamente a que vem embalada com detalhes reais. Hoje em dia, com rede social, deepfake, inteligência artificial, foto gerada por computador e texto sendo replicado igualzinho em centenas de sites, é muito fácil fazer uma história viralizar como se fosse verdade. E quando muita gente acredita, ela passa a ser tratada como fato, mesmo quando não é. A gente pensa que o terror está só nas coisas que a gente não entende. Mas às vezes, o pior susto vem quando você percebe que passou anos acreditando em algo que nunca existiu. A história do Santiago 513 nunca foi registrada por nenhuma autoridade aérea. Não tem documento, não tem lista de passageiros, não tem boletim oficial. Só tem um jornal sensacionalista e um monte de gente que repetiu a história sem checar a fonte. Mas ainda assim, ela assusta. E sabe por quê? Porque mesmo sendo inventada, ela expõe o quanto a gente é vulnerável quando uma mentira é bem contada. Se você ouviu até aqui, me diz, por quanto tempo você acreditou? Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Todo dia tem relato novo, arrepiante e com aquele cuidado que você já conhece. E lembra, nem todo mistério precisa ser verdade para mexer com a gente. Tem coisa que a gente só percebe que foi estranha quando já passou, né? Na hora, parece só mais uma decisão, mais um ajuste, mais um dia comum. Mas depois que você revê
com calma, quando escuta de novo, quando alguém te pergunta: mas por que você mandou arremeter aquele avião? Aí que a ficha começa a cair, e não cai de uma vez. Ela vai se arrastando, como se tivesse peso. Era final de tarde. Chuva leve no entorno, nada que impedisse pouso. Uma frente fria tinha passado no dia anterior, mas o céu estava relativamente limpo. Eu estava de plantão na torre, num aeroporto aqui do sul. Prefiro não dizer qual, por respeito à equipe que ainda trabalha lá. Mas é um aeroporto de médio porte, com movimento constante. A aeronave era comercial, voo de passageiros, rota direta, já em aproximação final. A comunicação estava redonda, todos os procedimentos sendo seguidos, tráfego leve naquele horário. Até que eu mandei a arremetida. Só que eu não lembro de ter decidido isso sozinho. É isso que mais me incomoda até hoje. Eu anunciei no rádio com a firmeza de sempre: voo 258, cancelar a aproximação, proceder à arremetida. Repito, arremeter imediatamente. Eles acataram sem questionar. Eu tenho anos de janela. Se dou uma ordem dessas, é porque confio no meu julgamento. Só que, naquele momento, não tinha nada visível que justificasse. Nenhuma outra aeronave cruzando, pista livre, visibilidade boa, vento dentro do limite. Assim que a aeronave retomou altitude, eu fui reler os dados. Conferi clima, radar, posições, nada. Tudo normal. Um silêncio estranho ficou no ar. Os minutos seguintes foram de praxe. Nova volta no circuito, nova aproximação, pouso feito com sucesso. Só que algo não saía da minha cabeça. Era como se eu tivesse só repetido o que ouvi. Mas não havia, teoricamente, ninguém além de mim dando ordem naquele canal. Naquela noite, depois do expediente, pedi para rever os registros de áudio. A gente grava tudo, claro. Segurança, protocolo. Puxei a faixa do minuto exato. A ordem estava lá, clara, minha voz. Mas, uns 3 segundos antes, tinha outra. Uma voz que não era minha, que eu nunca tinha ouvido. Nega o pouso. Só mais uma volta. Só isso. Sem prefixo, sem identificação, sem chamada de controle. Só a frase, como se tivesse vindo do nada. Fiquei gelado. Voltei o trecho umas 10 vezes. A voz era firme, masculina, mas com um tom meio cansado. Tranquilo demais para quem está intervindo num voo comercial. E o pior, não era alguém da equipe. Não estava escalado ninguém mais na frequência naquele momento. Eu fui atrás dos técnicos de rádio. Pedi para puxarem o log de transmissão. Eles confirmaram que o sinal não teve origem dentro da torre, nem da aeronave. A emissão foi externa, mas de curtíssimo alcance. Como se tivesse sido de algum ponto próximo, talvez ali por perto do terminal ou do estacionamento de apoio. Mas mesmo com rastreio, nada foi encontrado. Foi só no outro dia que veio a segunda parte da história. O supervisor me chamou no canto, me mostrou um boletim da PRF, um ônibus fretado que vinha com dezenas de familiares dos passageiros daquele voo, tinha sofrido um acidente no trecho da serra, bem na hora da primeira aproximação. Capotou numa curva por causa da pista molhada. Um caso grave, com vários feridos, mas sem vítimas fatais. A estimativa era que, se o voo tivesse pousado no horário previsto, os passageiros já estariam liberados do desembarque e teriam ido direto para encontrar os parentes ali no saguão. E com isso, muitos embarcariam juntos no ônibus. Ou seja, aquele grupo teria embarcado antes do acidente acontecer. Mas não embarcaram, porque o avião deu mais uma volta. E só isso já bastou para mudar tudo. Na hora em que fiquei sabendo do acidente, me deu um aperto que só de lembrar aqui já me sobe um gosto ruim. Não foi susto. Foi aquele tipo de notícia que te faz sentar devagar e olhar para o nada por uns minutos. Sabe? Não é o impacto. É a consequência. É o e se. O ônibus era para estar cheio de gente que teria desembarcado ali no portão C.
pais, filhos, esposa, marido, amigo esperando. Se o voo tivesse pousado como era para ter pousado, aquilo podia ter virado uma tragédia bem maior. E eu teria sido o cara que deixou acontecer. É duro pensar isso, mesmo sabendo que eu mandei arremeter. Só que aí entra a parte mais difícil de aceitar. Eu não mandei arremeter porque quis. Eu mandei porque escutei. E agora eu já não sei mais se foi intuição, se foi reflexo ou se foi sei lá o quê. Fiquei obcecado com aquela gravação. Voltei a ouvir a tal voz desconhecida. Chamei 2 colegas que estavam de folga naquele dia. Perguntei se podiam ajudar a identificar quem podia ter falado aquilo. Nenhum deles reconheceu a voz, nem sotaque nem tom. Um deles até falou brincando: parece alguém calmo demais para dar ordem de emergência. E era mesmo. Era calmo demais. Falei com o pessoal da manutenção de rádio. Perguntei se era possível alguém invadir a frequência assim, com um rádio qualquer de fora. Eles disseram que até é tecnicamente possível, mas não é fácil. Exige equipamento certo, sintonização precisa e intenção. Ninguém tropeça e interfere numa frequência aérea por engano. Aí tentei pensar racionalmente. Vai ver, alguém estava testando, vai ver, era um erro de transmissão. Mas por que justo naquele minuto? Justo aquela frase? Justo com aquele tom? Não fez sentido. E pior, a gravação não registrou prefixo. A voz entrou direto, como se tivesse se conectado num canal sem se apresentar. E essa parte, para mim, é a mais inquietante de todas. Porque aqui dentro, na aviação, tudo tem um nome, tudo tem um código, tudo tem alguém respondendo. Quando alguma coisa não tem dono, a gente não ignora. A gente investiga até o fim. Mas esse fim não chegou. Teve reunião, teve relatório, teve anotação em livro de ocorrências. O oficial da aviação civil que veio investigar ouviu o áudio e escreveu no papel: fonte não identificada, sem origem rastreável. O caso foi arquivado como interferência externa de fonte desconhecida. Só isso. Ninguém mais falou sobre o assunto depois de uma semana. Mas eu falo, comigo mesmo, todo dia. Volta e meia eu sonho com aquilo. Eu na torre, olhando os pontos no radar, ouvindo aquela voz: nega o pouso, só mais uma volta. E eu repito, como se fosse automático, como se eu não tivesse escolhido. E no fundo, eu agradeço por isso. Porque eu sei que, se dependesse só de mim, eu talvez tivesse deixado o voo seguir. E talvez aquelas famílias estivessem hoje incompletas. Ou nem estivessem mais. Mas ao mesmo tempo, isso também é um peso. Porque eu sou o cara que está ali para decidir com base nos dados, no radar, na meteorologia, nos relatórios. E naquele dia, eu decidi com base em algo que não devia estar ali. E mesmo assim, foi certo. Como é que você lida com isso? Como é que você volta a confiar 100% em si mesmo se a melhor decisão que você tomou na vida veio de fora? De um lugar que você não sabe qual é? De uma voz que não tem rosto, nem registro, nem lógica? Eu nunca mais fui o mesmo depois daquele dia. Não fiquei paranoico, nem nada, mas mais calado talvez, mais atento ou mais desconfiado. Não dos outros, de mim. Dos meus instintos, dos meus silêncios. Tem horas em que eu me pego ouvindo com mais atenção o rádio, como se esperasse outra interferência, outro aviso, outra voz. Mas nunca mais aconteceu. Aquela foi a única vez em 23 anos de torre que algo assim aconteceu. Uma vez só. E foi o suficiente para mudar tudo. Eu sei que parece bobagem para quem escuta de fora. Pode parecer exagero, superstição, coisa de cabeça cansada. Mas não é. Eu não sou desse tipo. Sempre fui o cara do número, do checklist, do não dá para inventar na torre. Mas aquele dia inventaram por mim e eu aceitei. Não sei quem ou o que pediu aquela volta. Só sei que pediu. E foi atendido. E por causa disso, pessoas que estariam no ônibus não estavam.
e tão vivas. Então, se você me perguntar se eu acredito em milagre, eu vou dizer que não. Mas se perguntar se às vezes alguma coisa quer ganhar tempo e consegue, aí eu vou dizer que sim. Porque eu vi acontecer com os meus próprios ouvidos. Eu perdi aquele voo por 5 minutos. 5. Era uma sexta-feira comum, pelo menos até ali. Eu estava com a mala pronta desde cedo, com tudo separado direitinho, mas a bendita da condução até o aeroporto atrasou por causa de um acidente na via expressa. Nem era grave, mas travou tudo. Fiquei quase 1 hora parada olhando para o relógio, com o coração apertado. Quando finalmente consegui entrar no saguão, o painel ainda mostrava o voo. Achei que ia dar. Só que até passar pela revista, detector, fila, não deu. Quando cheguei no portão de embarque, a porta já tinha fechado. Eu ainda pedi, chorei, implorei. Falei que minha filha estava me esperando, que eu precisava ver minha neta. Mas eles só diziam que não podiam fazer nada, que o voo já estava taxiando. Sentei num dos bancos de metal ali mesmo, com a mala no colo, sem saber se chorava ou se ligava para minha filha. O avião ainda demorou uns 15 minutos para decolar e eu fiquei olhando pela janela de vidro. Era como ver a oportunidade ir embora comigo sentada, parada. A verdade é que eu não chorei porque perdi o voo. Eu chorei porque me senti inútil. Me senti velha. A cabeça cheia de pensamento. Tá vendo, Fátima? Nem para pegar um avião você serve mais. Respirei fundo e liguei para minha filha. Avisei que não consegui. Ela ficou um pouco nervosa, mas entendeu. Disse que ia ver com a companhia para remarcar para o dia seguinte. Eu disse que tudo bem, que ia tentar dormir em algum hotelzinho perto mesmo e no outro dia resolvia. Mas foi aí que aconteceu. Eu já estava indo pegar o celular de novo para pedir um carro por aplicativo, quando ele vibrou na minha mão. Olhei a tela, o nome da minha filha. Pensei que ela fosse dizer alguma coisa, talvez perguntar se eu já tinha saído dali. Só que, quando atendi, não era ela. A voz que saiu do outro lado era fininha, suave, e me gelou o corpo. Vovó, fica aí, tá? Silêncio, e a ligação caiu. Não deu tempo de perguntar nada, não deu tempo de entender. Era a voz da minha netinha, 3 anos, a Júlia. E a Júlia estava em casa, sem celular, sem saber mexer. Nem fala direito no telefone, na verdade. Fiquei parada, com o celular ainda no ouvido, olhando para o nada. O rosto da minha neta me veio na mente com uma clareza esquisita. Sabe quando você sente uma coisa que não sabe explicar? A primeira coisa que pensei foi que era algum tipo de trote. Mas quem faria uma coisa dessas? E com que voz? Comecei a tremer. Sentei de novo. Ali, naquele momento, eu só pensava em uma coisa. O que aquilo queria me dizer? Fiquei ali parada, olhando a tela do celular, tentando entender. Fui nos registros da ligação. Mostrava o número da minha filha mesmo. Exatamente igual ao de antes. Mas ela tinha me ligado há 10 minutos. Por que ligaria de novo? E por que deixaria a Júlia pegar o telefone? Tentei retornar, mas caiu direto na caixa postal. Levantei meio tonta, puxei a mala e fui andando até o saguão. Decidi que ia sair dali, que aquilo era só um susto, que eu estava cansada, estressada e minha cabeça estava me pregando peças. Mas aí, antes de sair do aeroporto, resolvi parar um pouco na lanchonete. Sentei num canto e pedi um café. Eu ainda tremia por dentro, mas tentei pensar em outra coisa. Foi quando, do nada, os painéis que mostram as partidas e chegadas começaram a piscar. Um barulhinho de atualização, como se estivessem mexendo no sistema. Olhei para o painel por instinto. O voo que eu tinha perdido, aquele mesmo que decolou uns 40 minutos antes, tinha uma mensagem diferente. Retornando a Recife, pane elétrica. Parei de mastigar no mesmo instante. Voltei a olhar. Li de novo. Pane elétrica. O voo que eu devia estar estava voltando. Não era escala, não era mudança de tempo.
Era emergência. Voltei a tremer. Mas dessa vez foi diferente. Não era nervoso, era susto mesmo. Era um arrepio que veio de dentro para fora. Eu sabia. Eu simplesmente sabia. Aquela ligação. A voz. Vovó, fica aí, tá? Aquilo não foi à toa. Saí da lanchonete cambaleando. Fui até o balcão da companhia aérea. Perguntei sobre o voo. A atendente confirmou. Tinha dado uma falha elétrica grave e, por protocolo, o piloto decidiu retornar. Estavam pousando naquele momento. Ela falou com naturalidade. Mas para mim, parecia que o mundo estava em câmera lenta. Fiquei imaginando o que teria acontecido se eu tivesse embarcado. Se a pane tivesse sido pior. Se tivesse caído. Mas não caiu. E eu não fui. No fim da tarde, minha filha me ligou. Disse que a Júlia dormiu o tempo todo, que não tinha mexido no telefone, que ninguém tinha encostado no aparelho. Aliás, o celular dela estava em cima da mesa, com o modo silencioso ativado. A chamada não poderia ter sido feita por ninguém. Eu não contei nada. Não naquele momento. Ela já estava nervosa com a situação. Só falei que estava tudo bem, que ia pegar um hotel e ir no outro dia. Mas à noite, deitada na cama daquele quarto simples, olhando para o teto, a voz da Júlia repetia na minha cabeça. Fica aí, tá? Nunca soube quem ligou, nunca entendi como, mas sei que naquele dia alguma coisa me impediu de embarcar. Não era minha hora. E foi minha neta, do jeitinho mais inocente, que me avisou. Tem coisa que a gente não explica, só sente. Eu já estava fechando o sistema. O último voo da manhã tinha decolado fazia quase meia hora. A gente já estava com aquele ritmo de fim de turno, sabe? Aquela calmaria depois da correria do embarque, quando entra só um ou outro passageiro perdido pedindo informação ou reclamando de mala extraviada. Eu nem sei explicar direito o que aconteceu naquela manhã. Só sei que mesmo depois de tanto tempo, ainda tem dias que eu olho para o balcão vazio e lembro dela parada ali, como se tivesse congelada no tempo. Era por volta de 8h10 quando essa mulher apareceu. Magra, cabelo preso num coque meio torto, olheira funda, pele esbranquiçada. Parecia cansada. Não fisicamente só. Parecia vencida, sabe? Como se tivesse vindo de uma luta que ninguém mais viu. Ela se aproximou devagar, tirou um papel amassado da bolsa, estendeu para mim e disse: Eu sei que perdi, mas me disseram que eu ainda podia tentar. Aquilo me pegou de surpresa. O cartão de embarque era antigo, com aquelas cores que a gente nem usa mais. Eu peguei o papel, olhei, era da companhia que eu trabalho, mas o layout não batia. E tinha uma marca d'água no fundo que eu nunca tinha visto. Olhei o horário. Era de um voo da madrugada anterior. Voo 247. Saída prevista para 2h15. Destino direto para Campinas. Só que aquele voo, ele teve um problema. Não chegou em Campinas. Arremeteu no meio do caminho por causa de um alerta de sistema e teve que pousar em Confins, em Belo Horizonte. Eu lembro bem, porque foi o maior burburinho no grupo da equipe. Passageiro indignado, gente presa lá sem conexão, mas oficialmente ninguém ficou ferido, só transtorno mesmo. Senhora, esse voo foi ontem de madrugada, já até chegou? Falei com calma. Ela não me respondeu, ficou ali, parada. Os olhos não saíam do vidro que dava para a pista, como se estivesse esperando ver o avião ainda taxiando. Eu insisti. A senhora quer que eu veja outro voo para hoje? Ela virou para mim devagar e repetiu quase no mesmo tom. Me disseram que eu ainda podia tentar. Eu não sei explicar, mas naquela hora me deu um aperto. Uma vontade de oferecer ajuda, perguntar se ela estava bem, se precisava de um copo d'água, um táxi, qualquer coisa. Tinha alguma coisa no olhar dela. Um tipo de espera que não combina com o aeroporto.
Gente aqui tá sempre indo, ouvindo, com pressa, com fone no ouvido. Mas ela estava parada, só parada. Falei que ia chamar um supervisor para tentar entender melhor. Ela assentiu com a cabeça bem devagar. Quando me virei para pegar o telefone, não levou nem 20 segundos. E quando olhei de novo, ela não estava mais lá. Sumiu, literalmente. Eu olhei para o lado, para o outro, dei a volta no balcão e nada, nem rastro. E o mais estranho, o cartão de embarque ainda estava em cima do balcão, dobrado no meio, com uma marquinha de água secando em volta, como se tivesse deixado ali só para provar que veio mesmo. Peguei o papel de novo, examinei. A companhia que constava ali era a nossa, mas não era, não daquele jeito. O nome estava certo, o destino, o horário, mas a fonte, o modelo do bilhete, o símbolo, tudo era da versão antiga da empresa, da época antes da fusão, quando operávamos com outro nome comercial. Aquela marca d'água, inclusive, foi aposentada há uns 7 anos, no último rebranding. 7 anos. Só que a data do voo era do dia anterior, madrugada de segunda para terça. Eu tirei foto, mandei no grupo da equipe, perguntei se era alguma brincadeira. Ninguém soube dizer. O código da passagem nem existia mais nos sistemas. O sistema negava, como se tivesse sido impresso numa realidade paralela. Fui até a segurança. Pedi para olharem as câmeras do saguão. O turno da manhã ainda estava com o plantonista da madrugada, o Giba. Mostrei a hora, pedi para ele puxar o trecho em que ela veio até o balcão. Ele avançou o vídeo. Parei no exato momento. Dá para ver eu ali, mexendo no sistema, meio de lado. Sozinha. Ninguém parando, ninguém entregando nada, ninguém ali. Ele voltou o vídeo, avançou de novo. Nada. A mulher simplesmente não aparecia nas câmeras. Mas eu lembro. Lembro do rosto, da voz, do cheiro do perfume velho, daqueles que lembram a casa da avó da gente. E o papel estava lá. Eu mostrei pro Giba. Ele olhou, coçou a cabeça e disse: "Isso aí parece das antigas." "Mas como que ela te entregou isso se não tem ninguém contigo no vídeo?" Foi nesse momento que o frio subiu pela minha espinha. Na hora eu não soube o que dizer. Fiquei ali, parada, com o cartão de embarque na mão, olhando para o Giba como se ele pudesse me dar uma explicação. Mas ele só me devolveu o olhar, meio sem graça, e disse que ia dar uma olhada mais geral, ver se ela aparecia em outro trecho do saguão. Mas não apareceu. Nem entrando, nem saindo, nem se aproximando, nem se afastando. Era como se ela tivesse surgido só ali, na frente do balcão, só para mim. Eu voltei para o setor com o papel dobrado na mão, tentando pensar em alguma explicação lógica, mas nada batia. E quanto mais eu pensava, mais aquela frase dela ficava na minha cabeça. Me disseram que eu ainda podia tentar. Parecia coisa dita por alguém que tinha ficado para trás, mas não num sentido literal, de perder o voo. Era outra coisa. Era como se ela tivesse tentado a vida inteira pegar aquele embarque e sempre chegasse atrasada. Mais tarde, fui puxar o histórico do tal voo 247, só para confirmar. E estava lá mesmo. Decolagem às 2h15 da madrugada, pane de sistema detectada às 3h20, pouso forçado em Confins às 4h32. Mas um detalhe me chamou a atenção. 2 passageiras não embarcaram. Aí eu pensei, será que foi uma dessas? Fui olhar os nomes, e aí outra surpresa. Os nomes estavam listados como no-show. Uma das passageiras tinha o primeiro nome igual ao da mulher que me abordou. Pelo menos era o que estava escrito num dos cantos do cartão antigo. Sônia Tavares. Pedi para uma colega do suporte verificar se ela constava em outros voos anteriores, se tinha histórico no sistema, fidelidade, qualquer coisa. Mas o CPF vinculado estava incompleto. Só os 3 primeiros números e as iniciais, ST, e o mais estranho, na observação do sistema, um aviso manual escrito por alguém, provavelmente da madrugada, com as palavras: "Passageira não compareceu. Assento liberado."
Não respondeu chamadas. Ou seja, ela era real. Ou pelo menos tinha existido para alguém em algum momento, mas não embarcou. E aparentemente ninguém mais teve contato com ela naquele dia. Foi aí que eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. E se ela tivesse morrido? E se, sei lá, o nome foi parar ali, mas a pessoa já nem estava mais viva naquela data? Não que eu ache que fantasmas ficam passeando por aeroporto. Mas sabe quando uma coisa não sai da sua cabeça? Quando parece que tem algo mal resolvido ali? Eu voltei a olhar o papel, só que agora com outra atenção. Notei que, além da marca d'água antiga, o cartão tinha um pequeno rasgo no canto direito, como se alguém tivesse segurado com força demais ou puxado de uma bolsa velha. E um cheiro difícil de explicar, um cheiro antigo mesmo, umidade e talco. Não era papel novo. Tirei foto, mostrei para uma amiga que trabalhou na época da companhia antiga. Ela ficou uns segundos olhando e disse: "Isso aí é da época em que a gente usava matriz carbono. Lembra? Com aquelas impressoras térmicas. Isso aí parou em 2015. 2015. Mas como que um bilhete emitido com layout de 2015 foi parar num balcão em 2025? Eu sei que você pode pensar que é erro do sistema ou que alguém estava zoando, mas não tem como. Eu estava lá, eu vi, eu escutei. Ela não estava nervosa, não estava fazendo cena, estava só resignada, como quem aceita que perdeu alguma coisa importante, mas ainda assim insiste, por instinto. Como quem perdeu o bonde da vida, mas acredita que alguém vai deixar subir no último segundo. E o mais curioso é que, no voo que teve a pane, ninguém se feriu, ninguém morreu, não teve tragédia, mas também não teve explicação clara. O sistema deu um alerta, o piloto tomou a decisão, todo mundo foi evacuado com segurança. Só atraso e frustração. Mas eu fiquei com essa dúvida na cabeça. E se aquele voo tinha que ter dado errado? E se o erro da madrugada foi, de alguma forma, um desvio, um segundo a mais, um passageiro a menos? E se ela era esse passageiro a menos, um "e se" encarnado, um rastro do que teria acontecido caso ela tivesse embarcado? Ou talvez ela nem quisesse embarcar. Talvez só quisesse saber que ainda dava tempo, que ainda tinha chance. Talvez o que ela quisesse mesmo fosse que alguém a ouvisse dizer: "Me disseram que eu ainda podia tentar." Naquela noite, quando cheguei em casa, coloquei o cartão de embarque numa caixa. Guardei com outros bilhetes, crachás antigos, fotos de treinamento, documentos de quando comecei na empresa. E toda vez que vejo aquela dobra no papel, penso que tem coisas que a gente não vai entender nunca. E talvez nem precise. Às vezes, o que assombra não é o que aparece do nada. É o que tenta voltar mesmo depois de ter sido deixado para trás. Eu nunca tive problema com avião. Não sou daqueles que tremem com turbulência, nem fico contando as horas para aterrissar. Viajar sempre foi tranquilo para mim. Mas naquele voo teve uma coisa que até hoje eu não consigo explicar. E não é exagero, nem loucura. É só que parece que o tempo me tirou de lugar por uns minutos e depois fingiu que nada aconteceu. Era um voo noturno, direto de Campinas para Fortaleza. Eu tinha conseguido um curso bom lá, voltado para refrigeração de sistemas industriais. A empresa pagou metade e eu resolvi investir. O avião era de carga, mas tinha uma fileira com uns poucos assentos para técnicos, como eu. Tudo simples, mas confortável o suficiente. A decolagem foi tranquila. A comissária passou explicando umas coisas de segurança, serviram um lanche e o pessoal que estava ali, uns 5, 6 técnicos como eu, já estava capotando depois da primeira hora. Apagaram as luzes principais, ficaram só aquelas fraquinhas no teto. Eu cochilei também, só que depois acordei assim, do nada. Um mal-estar leve, garganta seca. Aquelas coisas normais de voo. Levantei devagar para ir até o banheiro que ficava ali, no fundo.
A luz do corredor estava meio amarelada, piscando de leve, mas funcionava. O silêncio era total. E quando eu falo silêncio, é aquele tipo que você estranha. Sem ninguém tossindo, sem motor, sem nada. Como se tivesse colocado algodão no ouvido. Fiz o que tinha que fazer, lavei o rosto e voltei. E aí foi que começou. A minha fileira estava vazia. Não só a minha poltrona, mas todas as outras também. Aqueles técnicos que eu via embarcando sumiram. Nenhuma mochila, nenhuma perna para fora do corredor, nenhum barulho, nem a minha bolsa, que estava no chão entre meus pés, estava mais ali. Fiquei parado no corredor um tempo, sem saber se ria, se voltava para o banheiro, se chamava alguém. Caminhei até a frente da aeronave, batendo com a mão leve na porta que separava da cabine do piloto. Nada. Nem um eco, nem uma voz, nem um barulho de rádio. Era como se o avião tivesse sido abandonado no ar. Voltei, tentando manter a calma. Sentei na minha poltrona, olhando em volta, como quem espera alguém voltar do nada e falar: pegadinha. Mas o que aconteceu foi o oposto. As luzes começaram a piscar de novo. E aí, apagaram de vez. Aquela escuridão ali dentro me pegou de um jeito que eu não sei descrever. Não era só o escuro, era como se o tempo tivesse parado, um silêncio que parecia pesar no peito, e antes que eu pudesse pensar em levantar, meus olhos começaram a pesar. Não como se eu estivesse com sono, mas como se algo estivesse me apagando por dentro. E eu desmaiei. Do nada, apaguei. Quando acordei, estava tudo de volta. Tudo exatamente como antes. Minha bolsa no chão. O colega do lado roncando baixinho. As luzes suaves no teto. E eu ali, com a testa suada, coração disparado, sem saber se eu tinha sonhado, se tinha passado mal ou se tinha surtado de vez. Fiquei quieto. Não falei nada, nem naquela hora, nem quando o voo pousou. Só quando cheguei no hotel, depois do desembarque, que sentei na cama e desabei. Fui até a recepção no dia seguinte e pedi para ver a lista de escalas do voo. Eles disseram que o avião não fez nenhuma parada. Direto Campinas-Fortaleza. Sem escalas. Sem pouso em Recife. Sem nada. Mas eu me lembrava de ter visto pela janelinha antes do apagão um tipo de litoral. Uma mancha de luz que parecia cidade. Eu achava que era Recife. E aí vem a pior parte. Fui ao médico depois da viagem, contei só por cima, dizendo que tive um episódio estranho dentro do avião. Ele disse que podia ter sido um microsono com alucinação. Uma espécie de lapso provocado por estresse ou falta de oxigenação no cérebro. Explicou bonito, com calma. Mas quando saí do consultório, eu sabia que não era aquilo. Eu não tive um sonho. Eu não imaginei a ausência de pessoas. Eu vi, eu vivi. Só não tenho como provar. Depois desse dia, eu nunca mais consegui entrar num avião do mesmo jeito. Nem para viagem curta. Só de passar pelo portão de embarque, já sinto um negócio travando na garganta. Um pânico silencioso que não se explica com palavras. E a parte mais estranha foram os detalhes que voltaram aos poucos. Coisas pequenas que eu nem tinha percebido no momento. Por exemplo, quando eu voltei do banheiro e as poltronas estavam todas vazias. A luz da aeronave não era amarela como antes. Era azulada, quase fria, como luz de hospital. Como se eu tivesse entrado num avião diferente, mesmo sendo o mesmo espaço. As cores pareciam mais desbotadas. O ar estava seco demais. E o mais estranho, o som do motor tinha sumido. Completamente. E isso não acontece em voo nenhum. Aos poucos, algumas lembranças foram surgindo como flash. Eu lembro de ter visto uma sombra passar lá no fundo. Mas era rápido, quase imperceptível. Como se alguém tivesse se escondido no compartimento de carga. Só que naquele tipo de voo, a carga fica separada por uma divisória de aço. Não dá para ver alguém lá. Outra coisa, o visor de relógio do painel da cabine que eu consegui espiar quando bati na porta, ele marcava 3h17. Mas quando eu acordei no assento,
O relógio do meu celular dizia 2h52, como se eu tivesse voltado no tempo. Falei disso com 2 amigos próximos. Um deles riu, disse que era estresse, cansaço, sugestão. O outro ficou em silêncio. Depois me contou que uma vez o irmão dele teve uma experiência parecida. Numa estrada. Ele dirigia sozinho de madrugada e de repente viu a estrada vazia demais, sem luz, sem placas. Depois de um tempo rodando, tudo voltou ao normal. Mas o GPS mostrava um trajeto que ele nunca fez, como se o carro tivesse andado por outro caminho, sozinho. Comecei a procurar coisas assim na internet. Encontrei fóruns de gente que falava sobre saltos temporais. Outros mencionavam uma tal de zona de ausência, tipo um lugar onde a realidade falha por alguns segundos. Tudo muito estranho, muito vago. Mas eu estava desesperado para entender o que aconteceu comigo. Porque o mais difícil não foi o momento em si, foi o depois. A sensação de carregar um segredo que ninguém mais viveu. A vontade de esquecer misturada com o medo de que aconteça de novo. Tentei mandar e-mail para a companhia aérea, perguntar sobre anomalias na rota, problemas técnicos, qualquer coisa. Me responderam com uma nota padrão, dizendo que o voo correu normalmente, sem desvios, sem alterações de altitude ou velocidade. Tudo dentro do esperado. Mas eu sei o que senti, e sei que fiquei sozinho ali dentro, por tempo suficiente para duvidar da realidade. E tem uma coisa que nunca contei para ninguém. No bolso da minha calça, no lado esquerdo, eu carregava um bloquinho pequeno onde anoto medidas de equipamentos quando estou em campo. Eu tinha deixado uma anotação na noite anterior ao embarque, num trabalho que fiz em Paulínia. No dia seguinte ao voo, quando fui consultar o bloco, aquela anotação estava faltando. Tinha um espaço rasgado, como se uma folha tivesse sido arrancada. Eu nunca faço isso. Mesmo quando erro, só risco. Nunca arranco. Pode ser coincidência. Pode. Mas e se não for? E se alguma coisa de fato aconteceu com aquele avião? Algo fora do normal? Fora do tempo? Algo que ninguém viu? Ou que ninguém lembra? Porque é isso que me consome até hoje. A ideia de que talvez os outros tenham passado por algo parecido, mas esqueceram. Ou nem perceberam. E só eu fiquei preso nessa memória que não se encaixa em lugar nenhum. Depois disso, eu fiz questão de voltar para casa de ônibus. 36 horas de estrada. Não dormi direito, mas não importava. O que eu mais queria era ver o chão de novo. Ouvir gente, sentir o mundo funcionando como deveria. Nunca mais voltei a embarcar. E se depender de mim, não volto. Mas às vezes, quando estou sozinho, deitado, quase dormindo, eu sinto de novo aquele silêncio. Aquele vácuo no som, aquele cheiro metálico que não consigo descrever. E por alguns segundos tenho a impressão de que o avião ainda está voando. E que eu só voltei porque ele quis me devolver. Mas será que ele devolve todo mundo? Ou será que alguns continuam lá? Até hoje não apareceu uma explicação que me convença. Mas se você estiver ouvindo isso e já passou por algo parecido, mesmo que tenha medo de contar ou ache que vão te chamar de louco, eu acredito em você. E talvez a gente tenha estado no mesmo voo.